Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Manhã de segunda-feira, início de semana. Hoje, 15 de setembro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. Agora em Mineiros faz 22 graus. A máxima prevista para hoje pode chegar até os 37 graus. A umidade relativa do ar extremamente baixa, entre 15% e 44%. Segundo o Climatempo, sem possibilidade de pancadas de chuva nessa segunda-feira. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Goiânia vai sediar Fórum Nacional de Mobilidade Urbana. Goiás tem o segundo maior abate de bovinos já registrado em sua história. Adriana Corse assume o comando do PT em Goiás. Preso pela Polícia Federal, careca do INSS vai ao Congresso na segunda a prestar depoimento em CPI que investiga fraudes em desconto. Mega Sena acumula e prêmio chega a 25 milhões de reais para a próxima terça-feira. Polícia Rodoviária Federal intercepta 2 caminhões e apreende 330 quilos de cocaína em Jataí. Senado aprova novas regras para o uso do cartão corporativo. Reforma tributária, Receita prepara super sistema para aprimorar cobrança de impostos e reduzir a sonegação. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de segunda-feira para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, que investiga descontos ilegais em aposentadorias, vai ouvir hoje, segunda-feira, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Ele é considerado pelos investigadores um dos articuladores do esquema que desviou bilhões de reais do Instituto Nacional da Seguridade Social. A informação foi confirmada pelo presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e pela defesa de Antunes. Anteriormente, a defesa havia afirmado que o Careca do INSS não compareceria após o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, facultar a ida ao colegiado. O empresário foi convocado na condição de investigado e não terá a obrigação de responder a todas as perguntas feitas pelos parlamentares. Caso entenda que isso poderá incriminá-lo, foram 14 pedidos de convocação para ouvi-lo. Sem citar nomes, o presidente da CPMI afirmou que está em contato também com outros envolvidos no recebimento do dinheiro que também estão se predispondo a ir à CPMI. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.914 da Mega Sena. Sorteadas no sábado, as dezenas foram 18, 25, 35, 40, 46 e 47. Com isso, o prêmio acumulou está estimado agora em 25 milhões de reais para o próximo sorteio que acontece amanhã, terça-feira. 22 apostas acertaram 5 dezenas e cada uma delas vai receber R$62.315. Já o prêmio para o jogo com 4 dezenas é de R$1.468 e será pago a 1.539 apostas. O Ministério da Educação publicou na última sexta-feira a portaria com a lista oficial de cursos superiores em formato semipresencial com as respectivas vagas previstas por ano para cada curso. A portaria tem o objetivo de garantir a transparência e a legalidade dos cursos oferecidos e pode servir como fonte de verificação para combater cursos falsos ou não autorizados pelo governo federal. Isso pode evitar, por exemplo, que estudantes paguem por diplomas que não terão validade oficial. Ao todo, a lista tem 456 cursos superiores de bacharelado, licenciatura e tecnológico. O texto estabelece que as atividades presenciais desses cursos somente podem ser realizadas nos endereços que já estão cadastrados e aprovados no cadastro EMEC. A portaria é uma autorização inicial. As instituições de ensino que receberam essa autorização deverão solicitar o reconhecimento do curso em um momento futuro, conforme as regras já existentes. INSS, governo já devolveu 1,29 bilhões de reais para aposentados. Quem vai fazer esse balanço é Christian Costa. O
O governo federal informa ter feito a restituição de cerca de 1 bilhão e 29 milhões de reais a aposentados e pensionistas. Eles foram lesados pelo esquema de cobrança de mensalidades associativas descontadas de forma ilegal dos benefícios previdenciários pagos pelo INSS. Segundo o Ministério da Previdência Social, dos mais de 5 milhões de segurados que questionaram algum desconto, cerca de 2 milhões já aderiram ao acordo de ressarcimento que o Supremo Tribunal Federal aprovou. Número que, segundo a pasta, corresponde a 7 em cada 10 pessoas consideradas aptas a receber de volta os valores cobrados sem autorização. Ainda de acordo com o Ministério, até a próxima segunda-feira, 99% dos segurados que já assinaram o acordo terão recebido o dinheiro de volta. O pagamento acontece de forma integral e já vem corrigido pela inflação. Ele entra diretamente na conta onde o aposentado recebe o benefício. O prazo para adesões continua em aberto. Quem pode aderir ao acordo? As pessoas que sofreram descontos não autorizados entre março de 2020 e março de 2025. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. Nos dias 16 e 17 de setembro, Goiânia será o centro das discussões sobre transporte coletivo no país. A cidade vai receber a reunião de número 122 do Fórum Nacional de Secretárias, Secretários e Dirigentes de Mobilidade Urbana, evento que reúne autoridades, gestores públicos e especialistas da área para debater os rumos da mobilidade nas cidades brasileiras. Anfitrião do encontro, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, também preside a Comissão de Mobilidade Urbana da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Durante a abertura, ele vai apresentar as principais ações implementadas na gestão, como a metronização do sistema de ônibus, expansão dos corredores exclusivos, implantação da chamada onda verde nos semáforos e a liberação de faixas de ônibus para o tráfego de motociclistas. Segundo a prefeitura, essas medidas resultaram em uma redução de até 30% no tempo de deslocamento dos passageiros. Com apoio da Associação Nacional de Transportes Públicos, o evento será realizado no Cautel, no Jardim Goiás. E a Polícia Civil de Goiás prendeu um foragido da Justiça do Estado de São Paulo em Goiânia na última sexta-feira. O indivíduo tinha uma ficha criminal extensa por crimes contra o patrimônio, como roubo a banco, e já possuía condenação com mandato de prisão definitiva expedido. Após o compartilhamento de informações entre as polícias de Goiás e de São Paulo, os agentes descobriram o paradeiro do suspeito em um apartamento no setor Parque Los Andes, na capital. Durante a abordagem, ele tentou enganar os agentes e apresentou um nome falso e, após ser confrontado com a medida judicial, ainda tentou subornar os policiais. Além de detido pelo mandado de prisão definitiva, ele foi autuado em flagrante por falsa identidade e corrupção ativa. Preso, ele foi levado para a Delegacia Estadual de Investigações Criminais, UDEIC, para a lavratura do procedimento e então encaminhado ao cárcere. A deputada federal delegada Adriana Corsi assumiu oficialmente a presidência estadual do Partido dos Trabalhadores em Goiás no sábado, durante o 17º encontro estadual da sigla, realizado na Câmara Municipal de Goiânia. A nova presidenta estadual agradeceu o trabalho da ex-presidenta Cátia Maria e enalteceu a união das principais lideranças e correntes internas do partido que apoiaram a eleição, como os deputados Rubens Ottoni, Antônio Gomide, Mauro Rubem, Bia de Lima, além de Neide Aparecida, Eduardo Madureira, Fabrício Rosa e demais lideranças. A deputada terá a missão de conduzir o PT de Goiás até as eleições de 2026, com foco na reeleição do presidente Lula, no crescimento das bancadas federal e estadual e na ampliação dos diretórios municipais no interior goiano. 6h44, o volume de serviços em Goiás cresce 0,9% no mês de julho, é o que diz o IBGE. Vamos saber dos detalhes deste crescimento com Laila Alves. O volume de serviços em Goiás no mês de julho de 2025 apresentou variação positiva de 0,9% na comparação com junho do mesmo ano. É o que apontou a pesquisa mensal de serviço, que foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação com julho de 2024, o grupo com maior impacto foi o de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com variação de 5,7% no mês. No ano, o setor apresentou o maior acumulado entre as atividades investigadas, com 5,4%. Os serviços de informação e comunicação tiveram alta de 3,8% no mês,
e serviços profissionais, administrativos e complementares de 0,9%. Por outro lado, os serviços prestados às famílias tiveram queda de 7,8% e os outros serviços de 2,0% no mês. De acordo com a pesquisa, o volume de atividades turísticas em Goiás caiu 2,9% em julho, após quedas de 0,3% em junho e de 4,3% em maio, na série com ajuste sazonal. O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, Rubens Filetti, diz que uma das justificativas é a dificuldade de acesso ao crédito. A área de turismo, ela vem sofrendo, principalmente desde a pandemia, uma falta de investimento muito grande, principalmente por parte de políticas públicas, em geral. Isso, com certeza, é um segmento que o crédito afeta, é mais difícil você arrumar crédito para esse segmento, é mais difícil você ter algumas regiões mais estruturadas na área do turismo e algumas preocupações, seja o turismo de negócio. Recentemente nós passamos por um grande evento aqui em Goiânia, que foi a Ficomex, e nós tivemos também algumas dificuldades na parte de hotelaria. São movimentos que realmente eles precisam de mais investimentos, mas na contrapartida ainda sofrem um problema muito sério de estruturação de crédito, estruturação de garantias, estruturação de políticas públicas agressivas para que os empresários realmente e os grandes grupos voltem a investir, O Rubens Filetti ressalta que, apesar dos problemas enfrentados pelo setor produtivo em geral, a expectativa é positiva em Goiás. A gente acredita, ou com muito problema acontecendo, a gente acredita que realmente ele ainda vai ter uma forte expansão nos próximos meses. Goiás se despontando acima, do nacional, dos números, do PIB nacional, da economia nacional, porque nós temos algumas especialidades, alguns segmentos nichados que outros estados não têm essa maior produtividade dentro do agronegócio, a tecnologia, a inteligência artificial se despontando e virando referência aqui. Então são itens que estão fazendo com que os empresários sejam forçados a pensar fora da caixa para que eles tenham mais produtividade, mais rentabilidade e se reinventem, procurando outros caminhos que não são os caminhos tradicionais do dia a dia. No Brasil, o volume de serviços variou 0,3% em julho de 2025, sexto resultado positivo em sequência. Com isto, o setor acumula ganho de 2,4% desde fevereiro. No ano, o setor acumula alta de 2,6%. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h48. João Fonseca derrotou Stefanos Tsitsipas neste domingo em Atenas e classificou o Brasil para os qualifiers da Copa Davis 2026. O carioca venceu por 2-1 com parciais de 6-4, 3-6 e 7-5, fechando a série em 3-2 para o time brasileiro. Com o resultado, o Brasil encerra o confronto contra a Grécia sem a necessidade do quinto jogo. Thiago Wilde, que estava escalado para enfrentar Stefanos no duelo decisivo, não precisará entrar em quadra. No sábado, Fonseca já havia vencido o Sakalidis na estreia, enquanto que o Wilde foi superado por Tsitsipas. Nas duplas, Marcelo Melo e Rafael Matos deram o segundo ponto ao Brasil ao derrotarem Tsitsipas e Aristóteles com um duplo 6-2. O Palmeiras precisou de apenas 45 minutos para praticamente dar números finais ao placar da partida contra o Internacional neste sábado à noite no Allianz Parque. Com 3 gols de Vitor Roque e 1 de Lucas Evangelista só no primeiro tempo, o Verdão venceu o Colorado por 4-1 na 23ª rodada do Brasileirão. O Inter diminuiu com Carboneiro na segunda etapa. Palmeiras entra em campo novamente na quarta-feira, às 21h30, no Monumental, em Buenos Aires, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores contra o River Plate. Já o Inter joga de novo somente no domingo contra o rival Grêmio pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio às 17h30. Brasil vence a China na estreia do Mundial Masculino de Vôlei. Os detalhes da partida é com o Iveson Gomes. O Brasil começou com vitória o Campeonato Mundial Masculino de Vôlei disputado nas Filipinas. A seleção encarou a China neste domingo e, apesar das dificuldades, conseguiu uma virada importante por 3-1. As parciais foram de 19-25, 25-23, 25-22 e 25-21. O grande destaque da partida foi Arthur Bento, que marcou 17 pontos e comandou a reação brasileira.
O técnico Bernardinho valorizou a vitória apesar das dificuldades. Jogando muito bem, defendendo bem, volume grande, sacaram bem também, que sacaram bem o jogo inteiro, no primeiro set principalmente, colocaram a gente em dificuldade. Nosso saque não entrou tanto, erramos alguns ataques contra um time que vinha jogando, que jogou muito bem a partida inteira, mas principalmente o primeiro set não perdoa. É uma estreia, tem tensão também, obviamente, tem uma certa responsabilidade, né? A China vem de um histórico mesmo recente abaixo da gente, né? Com uma classificação, etc e tal, então vem um pouco franco-atirador, mas muito bem preparado para o jogo de hoje. Bernardinho já projeta o próximo duelo do Brasil contra a República Tcheca. É um time muito forte. Acho que a última partida do Brasil e República Tcheca foi no Pré-Olímpico em 2023, um 3-2, duríssimo, sofrido, o Brasil ganhou. É um time que tem muitos jogadores que jogam em ligas europeias, conheço alguns deles, né? Agora, hoje é de madrugada já estudar, temos aí 24 horas, 30 horas para estudar e dar o máximo de informações e preparar a equipe para essa partida. Vem com muita confiança, jogou amistosos contra a Bélgica, contra a Finlândia, e muito bem. E hoje uma partida muito, muito, muito boa contra a Sérvia, atropelou a Sérvia por 3-0, que mostra a qualidade desse time. A seleção volta à quadra nesta segunda-feira às 11 da noite, horário de Brasília, contra a República Tcheca e fecha a fase de grupos na quarta também às 11 da noite pelo horário de Brasília, diante da Sérvia. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h52. Goiás teve o seu segundo melhor resultado em abate de bovinos desde o começo da série histórica em 1997, no segundo trimestre deste ano. Foram 1.050.000 cabeças, conforme os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, durante a semana passada. Conforme o levantamento, o resultado representa um crescimento de 0,7% em relação ao segundo trimestre de 2024, 1,04 milhão de cabeças, e de 3,8% na comparação com o trimestre imediatamente anterior, mais de 1 milhão de cabeças. Em relação ao abate de suínos, o número cresceu em relação ao trimestre anterior. Foram 496.700 contra 491.100, mas houve queda em relação ao mesmo período do ano passado. À época, foram 498.400 cabeças. Já o abate de frangos nesse segundo semestre superou 130 milhões, sendo recorde na série histórica. O resultado do segundo trimestre de 2025 apontou um crescimento frente ao trimestre imediatamente anterior e ao mesmo trimestre de 2024. Foi o que detalhou o levantamento. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h53 agora. Já a gente vai chamar aqui nosso intervalo, né? Tem também os comentários de Alexandre Garcia. Mas se você vai dar manutenção no seu veículo, o lugar certo é lá na H5 Auto Center. Lá tem pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios e muito mais para você. Se o seu gás acabou aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias, 3661-2002. Eles atendem inclusive domingos e feriados. A Óticas Carol é a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas espalhadas e os melhores preços de armação e lente, né? Eles têm fabricação própria e assim fica muito mais barato. Na Casa das Iscas você encontra de tudo para pesca, camping e material de mergulho. Vende manutenção de espingardas de pressão e também é autorizada em vendas de armas e munições. A Convida Corretora de Seguros, você pode ligar para fazer o seu orçamento no 99676-1122, né? Eles têm seguro de vida, seguro residencial, seguros de todo tipo, né? Ligue e faça o seu orçamento agora mesmo na Convida Corretora de Seguros. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Confirmando-se grande depoimento hoje na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o INSS, onde milhões de idosos foram roubados em bilhões de reais, incluindo também crianças com doenças gravíssimas que são beneficiários da Previdência e também foram usadas. Vai depor o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes. Consta que ele concordou em depor porque quer se defender. Então ele vai ter que contar. E a gente sabe que ele não é funcionário da Previdência nem do governo. E, obviamente, para fazer tudo o que ele fez, e o seu sócio, que está preso, Maurício Camisotti, tem que ter a contrapartida dentro do governo. Não tem como
alguém achar que alguém de fora fez tudo, sem contrapartida dentro do governo, sem dividir o dinheiro. E teve muito dinheiro, porque foram apreendidos, segundo o jornalismo, né, carros de luxo, Bentley e Ferrari. Bentley, sim, carro de luxo. Ferrari, não. Ferrari é um carro esportivo. É bom a gente lembrar, a Polícia Federal estava investigando e o Dias Toffoli pediu todos os inquéritos. Não sei a troco de que ele não era o relator. Aí o Procurador-Geral da República disse, opa, peraí, queremos um relator para tocar isso. Aí foi para as mãos foi sorteio, André Mendonça, e aí o negócio passou a andar. E já tem 2 presos e um advogado que pediram a prisão, o ministro André Mendonça não concordou. Passou a andar o processo. Então, tem um prato cheio. Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos. É o principal beneficiário, mas tem muita gente envolvida. Então vamos esperar. Acho que é um grande momento. Eu vendo que é algo maior que o Lava Jato, maior que o Mensalão. Aliás, falando em Mensalão, esse careca do INSS parece o Marcos Valério. Até o perfil fisionômico dele. Parece que ele é apenas um eixo aí, mas tem muita gente envolvida. Esperemos. O presidente Lula publicou um artigo de opinião numa página do New York Times de ontem, domingo. Ele elogiou o Supremo por condenar Bolsonaro, segundo ele, que orquestrou tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Disse que está orgulhoso do Supremo. Criticou Trump afirmando que está usando tarifa e a lei Magnitsky para buscar impunidade de Bolsonaro. Continuou defendendo o Supremo, dizendo que a justiça não é caça às bruxas, nem está perseguindo as big techs americanas, e depois disse que é desonesto chamar regulação de redes de censura. Opa, então eu vou ser desonesto agora. Eu digo que querem regular as redes, o pretexto é regular as redes, mas é para fazer censura política, porque já existem os meios de combater discurso de ódio, pornografia, agressão a crianças e adolescentes, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal, está tudo lá, é só aplicar. Não precisa fazer censura, porque, aliás, a censura é proibida pela Constituição. É impossível pela Constituição, a menos que desrespeitem a Constituição. Bom, uma outra questão que eu queria falar, né? Esse caso aí daqueles que festejaram o tiro, que era para ser na cabeça, mas pegou no pescoço, do Charlie Kirk, um religioso, pai de família, pai de 2 filhinhas, né? Eu me pergunto a vocês, quem festeja um crime desses não é igualzinho ao assassino? É movido pelo mesmo ódio, pelas mesmas emoções, os mesmos sentimentos do assassino. É isso que a gente tem que considerar, com tristeza, né? Mas é um ódio que vem sendo pregado há muito tempo. Lembram da Marilena Chauí gritando, eu odeio a classe média? Daquele tal de Yazzi, num encontro, os dois num encontro do PT, dizendo que, citando Brecht, que foi um dramaturgo comunista, dizendo uma boa espingarda, uma boa bala para botar esse fascista no paredão, uma boa pá para fazer uma boa cova para ele, né? São esses ódios, a pregação desses ódios por anos e anos. O ódio que a gente vê nas universidades não é só com o advogado Jeffrey Chiquini, qualquer aluno numa universidade federal que entre com uma camisa de outra cor que não seja o vermelho lá, põe o verde e amarelo para ver o que acontece. Põe a camisa da seleção que é expulso. É o ódio que é pregado. O ódio é o oposto do principal mandamento do cristianismo, que faz parte da nossa cultura judaico-cristã, que é o amor. O ódio é o oposto. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale.
O ex-presidente Bolsonaro está com quadro de anemia por deficiência de ferro, segundo o boletim médico divulgado pelo DF-Star após a realização de exames ontem. Ele recebeu alta. Diante do quadro, Bolsonaro recebeu reposição endovenosa do mineral. O Supremo Tribunal Federal autorizou o ex-presidente a deixar a prisão domiciliar para tratar de lesões na pele. A ida ao hospital é a primeira vez que deixa a sua casa desde que foi condenado por tentativa de golpe e outros crimes. Ao todo foram retiradas 8 lesões no tronco e no membro superior direito, segundo a equipe médica. Os exames de Bolsonaro também demonstraram imagens residuais de pneumonia recente por broncoaspiração, que é a aspiração de líquidos para os pulmões. Por isso, ele deve seguir em tratamento de refluxo em casa. Partido do presidente da Câmara, Hugo Mota, o Republicanos entrou na ofensiva para cobrar o governo Lula a privatizar os Correios. A privatização da estatal foi defendida nos últimos dias pelo próprio presidente nacional da sigla, o deputado federal Marcos Pereira. Na segunda-feira última, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, foi notificado por uma comissão do Senado sobre a abertura de uma apuração detalhada acerca da má gestão da empresa. A investigação se deve ao rombo milionário acumulado pela estatal. No fim de agosto, os Correios divulgaram um prejuízo de 4,3 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. É mais de 3 vezes o prejuízo do primeiro trimestre do ano passado. Em 2024, a empresa fechou o ano com um rombo de 2,6 bilhões de reais no seu orçamento. 7:07. Queimadas continuam altas em 2025 e o Cerrado concentra a maior parte dos incêndios. Quem nos traz essa triste notícia é Lívia Braz. O ano de 2025 segue entre os mais críticos para as queimadas no Brasil. Entre janeiro e agosto, quase 187 mil quilômetros quadrados foram atingidos pelo fogo, com destaque para o Cerrado, que sozinho concentrou cerca de 64% dessa área. O bioma aparece novamente como o mais afetado do país. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Apenas 4 anos, desde 2003, tiveram áreas queimadas superiores às registradas em 2025. 2010, 2024, 2007 e 2005. As regiões Norte e Nordeste concentram mais de 70% das queimadas, com destaque para os estados do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Entre as cidades mais afetadas estão Colniza, Mirador e Lagoa da Confusão. O risco de novas queimadas permanece alto, especialmente em setembro, por conta do clima seco e da baixa umidade do ar. Alertas que atingem estados do Paraná até Tocantins. Para evitar incêndios, autoridades recomendam não queimar lixo ou vegetação seca, evitar fogueiras em locais proibidos e manter aceiro ao redor das plantações e construções. Em caso de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo 193 e nunca tente apagar o fogo sem equipamento adequado. Reportagem Lívia Bessa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7:08. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 330 quilos de pasta base de cocaína e prendeu 2 homens na tarde da sexta-feira, durante uma operação de fiscalização na BR-364 em Jataí. De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, a ação teve início após a identificação de 2 comboios suspeitos do transporte da droga. As equipes realizaram abordagens em pontos distintos da rodovia, nos quilômetros 179 e 191. No primeiro caminhão, o condutor demonstrou nervosismo excessivo e apresentou informações contraditórias durante a entrevista. Na vistoria, os policiais encontraram malas com tabletes de cocaína escondidos na cabine e em compartimentos laterais. Já no segundo veículo, o motorista assumiu de imediato que transportava entorpecentes e indicou que levava 5 malas com o mesmo tipo de droga. Os 2 caminhões apresentavam as mesmas características e pertencem à mesma empresa. Ao todo, foram apreendidos 330 quilos da droga. Durante o depoimento, os motoristas informaram que pegaram a carga em Sapezal, no Mato Grosso, e levariam até Uberlândia, Minas Gerais. Os 2 homens de 35 e 36 anos foram encaminhados, junto com a droga e os veículos, para a Delegacia de Polícia Civil em Jataí. Eles responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. E a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou de forma definitiva a matéria do Executivo que acelera a análise dos pedidos de pensão especial às vítimas do acidente radiológico com o Césio 137 em Goiânia. A medida, que servirá para atualizar a norma estadual que cria a Junta Médica Oficial Específica responsável por atender às disposições que tratam do referido direito, passou na última quinta-feira e segue para a sanção do governador Ronaldo Caiado. Consta na legislação que a Junta Médica Oficial Específica será integrada
formada por 6 médicos nas especialidades de oncologia, hematologia, dermatologia, oftalmologia, medicina nuclear e psiquiatria. E a atuação nesse último caso estará condicionada ao periciado apresentar moléstias psiquiátricas. Além disso, ele dependerá da presença mínima de 2/3 dos seus mandatos para emitir os laudos. Um evento em Goiânia debate a inclusão de pessoas com deficiência nas igrejas. Os detalhes é com José Bonfim. Um congresso religioso com foco na inclusão de pessoas com deficiência nas igrejas foi realizado neste fim de semana em Goiânia. O congresso Reluz trouxe para o centro do debate as principais barreiras existentes para que este público acesse as atividades religiosas. As dificuldades vão desde a falta de acessibilidade física, a ausência de intérpretes, materiais exclusivos e preparo das lideranças religiosas. Um estudo publicado no Journal of Religion and Health revelou que a frequência de cultos e atividades da igreja é significativamente menor entre pessoas com deficiência do que entre aquelas sem deficiência. O organizador do evento, pastor Israel Meire, afirma que o real objetivo é levar o tema para outras comunidades e não se limitar apenas aos fiéis da igreja idealizadora. É levar as outras comunidades a entender essa necessidade, que essa não é uma necessidade só nossa aqui, é uma necessidade global. Então, por isso, hoje, por exemplo, estamos iniciando um trabalho de oficinas e workshops com vários líderes aqui para não só despertar, mas talvez mostrar um horizonte para eles. Tem como vocês serem treinados. Essas pessoas estão na igreja, mas elas não são alcançadas. Então, nada melhor do que treinar primeiro essas pessoas, esses líderes, para que eles possam se comunicar. Durante a programação, 19 temáticas foram abordadas em oficinas e workshops. Entre elas, oficinas de inclusão para pessoas atípicas e neurodivergentes e sobre o som do silêncio. A saúde mental também entrou na pauta, com auxílio de profissionais da saúde. O pastor Israel Meire destaca que, além de dar acessibilidade aos fiéis, há uma preocupação para que pessoas com deficiência sejam incluídas em todas as atividades da igreja, sejam culturais ou de estudo religioso. Para as famílias atípicas, nós trouxemos uma profissional também para poder mostrar para as pessoas, né, e os pais principalmente os pais, como eles podem usar elementos visuais, elementos artísticos para estimular, né, seus filhos, para se conectar com seus filhos de maneira eficaz. A organização do evento foi do Ministério Reluz, responsável pelos projetos culturais da Igreja Luz para os Povos. Houve programação durante o sábado e domingo. José Bonfim, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13. E o Goiás empatou sem gols com o Curitiba na noite da sexta-feira pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com resultado no confronto direto, o Verdão chegou aos 45 pontos e não conseguiu recuperar a liderança da segundona. Já o Coxa se manteve como líder com 47. O próximo jogo do Esmeraldino na segundona será no dia 20 de setembro contra o Paysandu no estádio Ailê Pinheiro às 16 horas. Já o Curitiba viaja até Minas Gerais no dia 21 de setembro para encarar o América Mineiro também às 16 horas. O Vila Nova empatou com o Remo em 1-1 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga na noite do sábado. Os gols da partida foram marcados por Gabriel Poveda e Júnior Todinho. Com o empate, o Tigrão ficou na 9ª posição com 36 pontos e desperdiçou a oportunidade de colar no G4. O Tigrão volta a campo no dia 21 de setembro contra o Atlético Paranaense fora de casa, às 19 horas. Já o Remo, quinto colocado com 39 pontos, encara mais um goiano na próxima rodada, o Atlético Goianiense. A partida acontece no dia 20, às 20h30 no estádio Mangueirão. E ainda falando de futebol, só que agora da primeira divisão do Brasileirão, o Mirassol venceu o Grêmio por 1-0 na tarde do sábado na Arena, em Porto Alegre. O Leão carimbou a festa gremista com mais de 45 mil pessoas no estádio para a reestreia de Arthur no tricolor. Titular depois das lesões de Chico da Costa e Edson Carioca, Alisson anotou o gol do jogo. Lance inicialmente anulado e depois confirmado em uma checagem milimétrica do VAR. De olho no Z4, o Grêmio tem nada menos do que o clássico Grenal no próximo domingo às 17h30 no Beira-Rio. Já o Mirassol, que briga na parte de cima da tabela, recebe o Juventude também no domingo, mas às 16 horas no Maião.
Heptacampeão, Corinthians bateu o Cruzeiro e manteve assim a hegemonia no futebol feminino. Quem vai trazer os detalhes é Ibson Gomes. O Corinthians segue absoluto no futebol feminino do Brasil. Na manhã deste domingo, as Brabas conquistaram o 7º título do Brasileirão, o 6º de forma consecutiva, e confirmaram a hegemonia na modalidade. O campeão dos campeões, eternamente. Diante de mais de 41 mil torcedores na Neoquímica Arena, o time venceu o Cruzeiro por 1-0. O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. A equipe mineira apostou nos contra-ataques e chegou a acertar o travessão. Já o Corinthians controlou a posse de bola e criou chances com Gabi Zanotti e Dai Rodrigues. Foi na volta do intervalo que as Brabas impuseram pressão e abriram o placar com o gol da zagueira Thaís Ferreira após escanteio. As corintianas seguraram a vantagem até o apito final. A meio-campista Vicky Albuquerque comemorou a conquista após uma temporada de altos e baixos. Eu mesmo, particularmente, essa temporada foi muito desafiadora para mim, joguei em várias posições diferentes. E eu sempre falava que pra mim o importante era ganhar. Não importa em qual lugar que eu jogasse, se eu marcasse gol ou não, se desse assistência ou não. Então eu fico feliz de carregar mais um título, sabe? Assim, não importa quem vai fazer o gol pra mim, não importa quem vai ser titular. Eu sou muito feliz de jogar aqui e conseguir ser campeão com essas meninas. O treinador corintiano Lucas Piscinato seguiu a mesma linha da jogadora e valorizou a conquista, a segunda no comando técnico das Brabas. Indescritível. Eu acho que o primeiro ano passado, óbvio, tem um gosto muito especial de ser o primeiro, mas por tudo que a gente passou essa temporada, tudo que a gente ouviu como equipe, como staff, como comissão, como grupo de atletas, por tudo que a gente teve que se superar nesses momentos, né? A gente não começa o ano bem, finalizar com um título é algo mágico e um momento muito especial. Acho que mérito demais desse grupo de atletas que se reinventa o tempo inteiro para continuar conquistando, né? Esse grupo é muito forte e vai continuar sendo. O título garantiu ao Corinthians R$2.400.000 em premiação, enquanto o Cruzeiro embolsou R$1.800.000. A decisão também fez história fora das 4 linhas. A renda ultrapassou R$1.200.000, recorde no futebol feminino de clubes no Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes. Eternamente. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h18. A sexta-feira chegou ao seu final com os preços internacionais do milho, contabilizando movimentações positivas na Bolsa de Chicago. O mercado aguardava a divulgação dos relatórios de oferta e demanda do Departamento de Agricultura americano, que trouxeram indicações de aumento na área plantada dos Estados Unidos, redução na produtividade e aumento na produção do país e leve recuo nos estoques finais. Daqui para frente, segundo o analista Nogueira, ele acredita que a balança entre os fatores baixistas e de uma oferta recorde e os elementos altistas de uma demanda robusta devem seguir comandando o mercado, pelo menos no curto prazo. Já os preços futuros do milho na Bolsa Brasileira tiveram mais um pregão de movimentações lateralizadas na sexta-feira. O analista da Celeris Consultoria explica que a pressão de uma grande safrinha colhida no Brasil e o dólar operando na faixa de 5,40 estão trazendo pressão ao mercado, mesmo em um momento sazonal onde seria esperado uma elevação das cotações. Nesse cenário, o produtor brasileiro tem optado por permanecer fora do mercado e não avançar tanto com as vendas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado aprovou o projeto de lei que estabelece as novas regras para o uso do cartão de pagamento do governo federal, conhecido como cartão corporativo. Por ter caráter terminativo na comissão, o projeto segue diretamente para a Câmara, a menos que algum senador apresente recurso. O cartão corporativo serve para pagar despesas oficiais do governo e só pode ser usado por servidores e gestores públicos, seguindo normas estabelecidas. De autoria do senador Fabiano Cantarato, o projeto foi apresentado em 2020 e teve como relator o senador Sérgio Moro. Entre as mudanças, o projeto fixa um teto para as tarifas cobradas pelas instituições financeiras no uso do cartão corporativo. As taxas de adesão, manutenção e anuidade não poderão ultrapassar os valores de mercado para cartões de débito e crédito. O projeto estabelece que os órgãos portadores dos cartões devem
prestar contas anualmente ao Tribunal de Contas da União, o TCU. Brasil terá vacina contra o vírus sincicial respiratório a partir do mês de novembro. Quem vai falar sobre a novidade na área da saúde é a Mariana Ramos. O Ministério da Saúde anunciou a produção nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório em parceria com o Instituto Butantan e a farmacêutica Pfizer. As primeiras 1.800.000 doses chegam até o fim deste ano, sendo mais de 830.000 já em novembro, quando começa a aplicação na rede pública de saúde. O imunizante é recomendado para gestantes a partir da 28ª semana de gravidez, garantindo proteção imediata aos recém-nascidos. A expectativa do Ministério é beneficiar cerca de 2 milhões de bebês nascidos vivos por ano, prevenir até 28.000 internações e reduzir casos graves da doença. Segundo a pasta, essa doença é responsável por 80% das bronquiolites e 60% das pneumonias em crianças menores de 2 anos. No Brasil, o VSR causa anualmente cerca de 20.000 internações de bebês menores de 1 ano. O risco é ainda maior entre prematuros, que apresentam mortalidade 7 vezes superior à de crianças nascidas a termo. Entre 2018 e 2024, foram registradas 83.000 internações desse grupo por complicações ligadas ao vírus. Reportagem Mariana Ramos. Agora, 7h21, a gente vai para mais um intervalo daqui a pouco e na volta, o destaque vai para as notícias locais. Você fica sabendo de tudo o que aconteceu nesse fim de semana aqui em Mineiros, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Manutenção no seu veículo é lá na H5 Auto Center. Lá eles têm pneus multimarcas, manutenção em direção, suspensão, freios e muito mais lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. Seguros é na melhor e na maior corretora aqui de Mineiros, é a Convida Corretora de Seguros. Ligue agora mesmo e faça o seu orçamento, 996761122. Casa das Iscas tem de tudo para pesca, camping e material de mergulho. Se o seu gás acabou aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias, 3661-2002. E a Óticas Carol, todo mundo sabe, é a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas espalhadas e os melhores preços de armação e lente. 7h23, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco, espaço para as nossas notícias locais. Já está liberado para você o nosso WhatsApp, também para você participar do nosso quadro A Voz do Cidadão, 996236881, 996236881. E claro, você também vai conferir notícias locais como essas. Professora registra ocorrência por difamação aqui em Mineiros. Incêndio destruiu uma residência na zona rural da cidade. Polícia recupera objetos furtados em residência e apreende veículo em Mineiros. Você vai saber em detalhes destas e outras notícias, além, claro, da sua participação no nosso quadro A Voz do Cidadão, logo após o intervalo. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h30. Hugo Calderano é vice-campeão do WTT de Macau. Em duelo difícil contra o chinês Wang Chunqing na decisão do torneio, o atleta brasileiro perdeu por 4 sets a 0. Parciais de 11-9, 11-7, 11-9, 11-4 e ficou com o segundo lugar. Apesar da derrota, Calderano deixa o torneio com um feito histórico. Ao chegar na decisão, o brasileiro conquistou pontos e deve subir para da quarta para a terceira posição do ranking mundial de tênis de mesa na próxima atualização. O brasileiro começou o primeiro set bem, chegou a empatar com Chunqing no início da partida, mas viu o adversário abrir vantagem e não conseguiu conter o estilo agressivo de jogo do número 2 do mundo. Essa é a terceira vez nas últimas 4 edições que o chinês leva o título de campeão do WTT de Macau para casa. O chinês de 25 anos é o segundo do ranking mundial e tem um percentual de 92% de vitórias nas suas partidas. Com uma vitória por 2-0 sobre o Juventude neste domingo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo quebrou um tabu que perdurou por exatos 27 anos, 11 meses e 13 dias. A equipe não derrotava o time gaúcho no Alfredo Jaconi desde 1º de outubro de 1997. Na ocasião, um chute de Bruno Quadro se transformou em gol contra do zagueiro Rodrigo. Desde então, foram 7 derrotas e 6 empates nesse estádio. Flamengo é o atual líder do Brasileirão. A equipe carioca soma 50 pontos em 22 partidas. E o
Mineiros Esporte Clube entrou em campo neste domingo na segunda rodada do Campeonato Goiano da terceira divisão. O jogo foi contra o Pires do Rio aqui no estádio Odilon Flores. A equipe de esportes da Verde Vale FM transmitiu a partida e o repórter Otomar Martins traz agora no Jornal Verde Vale os detalhes dessa vitória mequista. O Jornal Verde Vale trazendo informações do Mineiros Esporte Clube, que ontem foi muito bem aqui no estádio Odilon Flores, perante 1.914 torcedores pagantes aqui no Odilon Flores, 2.051 pessoas presentes. A renda somou mais de R$40 mil. O Mineiro Esporte Clube venceu pelo placar de 1-0, gol do artilheiro da competição, Yuri Tanque, 1-0, gol no primeiro tempo. Mineiros que jogou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o time do Pires do Rio cresceu e aí dificultou as ações do Mineiro Esporte Clube. Mas a torcida do Mecão incentivou o time do início até o final do jogo. Então, no que não faltou para os jogadores, a comissão técnica, a diretoria, foi o incentivo do torcedor. O torcedor marcou presença em massa. Próximo domingo, mais um compromisso, terceira decisão. Cada jogo uma decisão. É assim que a diretoria, assim que os jogadores, a comissão técnica estão encarando os jogos desse campeonato de ponto corrido da terceira divisão, onde se classificam 3 equipes para a segunda divisão do ano que vem. Detalhe que chegou ontem o atacante Wesley, atacante de beirada, se apresenta para a diretoria, a comissão técnica. Hoje à tarde tem trabalhos no Odilon Flores. O time do Mineiros jogou e venceu com Clériston no gol, Bessan, depois o Café, Donato Alagoano e Everaldo, Borges, Bosco. No lugar do Borges entrou o Mansur, Guilherme Carrijo, que foi muito bem, Mateuzinho, depois Gustavo, Yuri Tanque. No ataque, junto com ele, John Rian, que acabou cedendo lugar para Luiz Fernando. A reportagem do Verde Vale Esporte conversou com o professor, o técnico Wilson Tadei, que fez elogios ao time, ao comportamento da equipe no primeiro tempo. Ele gostou do comportamento do primeiro tempo, mas no segundo tempo ele realmente disse que foi decepcionante a ação do time no segundo tempo. Mas diz que tem uma semana para trabalhar e ele espera que nesse trabalho da semana o time se organize mais para os próximos jogos. Mineiros que termina a segunda rodada como líder, tem 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos, o saldo de 5 gols. O time ainda não levou gol na competição. Logo mais, o meio-dia, a gente volta no Verde Vale Esporte, eu juntamente com o J. Miranda, para repercutir ainda mais essa vitória do Mineiro Esporte Clube e também os outros jogos da terceira divisão.